Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Dr. Renato Responde. Hoje eu concedi uma entrevista para a jornalista Marcela Diniz, da Rádio Senado, que vai ao ar no dia 15 de março, semana em que entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Ela pediu para eu resumir um pouco as alterações introduzidas pela Lei 13.256 de 2016 e introduziu umas pequenas alterações no novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. E eu vou resumir aqui algumas alterações feitas por essa lei nova. Como é que a gente faz com o novo CPC? Fiquem tranquilos que no próximo episódio eu dou algumas dicas de como atualizar o seu novo código para quem já comprou. As editoras não estavam esperando por essa alteração tão tardia. Já outras esperavam e deixaram para lançar somente após a publicação dessa nova lei. Enfim, se você tem um código que não está atualizado, no próximo episódio eu dou algumas dicas de como atualizar. Hoje vamos falar de quais são essas alterações. As principais, para quem ou é advogado, trabalha, ou alguém que é membro do judiciário, ou promotoria, se você está estudando para algum concurso, a prova da OAB. Vamos lá. Foi alterada a ordem cronológica do julgamento. Bom, se você não é um funcionário, um servidor da distribuição de recursos ou da Secretaria da Vara, você nem precisa se preocupar com isso, porque a ordem cronológica preferencial e não mais obrigatória não influi em nada para quem está advogando, a não ser que você que tem uma causa difícil pode esperar que vai demorar para ser julgada. Outra alteração, admissibilidade recursal. O que mudou? Com a nova lei, essa alteração do novo CPC, fica o sistema do jeito que está, como é hoje, nos tribunais locais, seja os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, aqueles que adotam um novo CPC ainda que subsidiariamente e que não tem regra própria nos seus respectivos códigos e leis. O que eles fazem? O presidente ou vice-presidente apreciam se aquele recurso especial ou extraordinário reúne condições de ser conhecido. Não se deve analisar o mérito daquele recurso, como às vezes se faz, e aí sim é caso de recurso. Que continua o agravo contra a inadmissão de recurso especial ou extraordinário. Pelo menos é assim que a nova lei quer que a gente chame, porque a legislação fala, no artigo 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Portanto, agravo de inadmissão. E o que fala o artigo 1030? Dentre as várias hipóteses que prestigiam a jurisprudência consolidada pelos tribunais, seja em recurso especial extraordinário, em repercussão geral ou não, recurso repetitivo, prestigia a jurisprudência. Mas a modificação está lá no final. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido pode apreciar se aquele recurso reúne condições de ser admitido, ou seja, de ser conhecido. E se esse juízo for positivo, aí então o recurso é remetido para a instância superior, seja o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. O que mais que temos de modificação? O cumprimento provisório de sentença sofre uma pequena modificação. As astrentes, as multas diárias, todas as multas pecuniárias que são fixadas pelos juízes para coagir, para compelir uma das partes a cumprir com a ordem judicial, essas multas são passíveis de cumprimento provisório, assim como na redação original do novo CPC. Mas o que muda é que no caso de execução provisória, embora o devedor tenha que depositar em juízo, calcionar o juízo, o eventual credor, a parte contrária, somente vai poder receber esses valores das multas após o trânsito em julgado. Isso não se confunde com a condenação, com o pedido principal. Aqui se trata apenas das multas diárias, multas coercitivas, fixadas pelos magistrados para compelir uma das partes a cumprir com a decisão judicial. Outras modificações incluem para prestigiar os recursos repetitivos, os julgamentos em massa. É expressamente cabível reclamação para o STF e para o STJ contra acórdão contra o qual não cabe mais recursos nas instâncias ordinárias que desrespeite o julgamento fixado pelo STF ou pela STJ no regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Ainda no mesmo sentido, cabe ação rescisória contra aquele acórdão ou sentença que descumpre uma decisão, um entendimento fixado em regime de recurso repetitivo ou de repercussão geral. E aqui é uma modificação importante, inclusive que dialoga com a minha dissertação de mestrado sobre precedentes judiciais. Cabe ação rescisória contra aquela decisão que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. O que significa isso? Aquilo que se fala em inglês é de distinguir aquele padrão decisório que foi fixado no acórdão paradigma e aquele entendimento que foi aplicado no caso concreto. O que significa isso?
Ontem, por exemplo, eu fui numa sustentação oral e assisti à 6ª Câmara de Direito Privado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo fazer exatamente isso. Eles deram uma decisão a respeito de fraude e execução, uma das partes recorreu para o STJ já tem um entendimento sobre esse tema, aí a presidência, ou no caso a vice-presidência, verificou que já existia um recurso repetitivo sobre aquele mesmo assunto e devolveu para a 6ª Câmara de Direito Privado para eles reapreciarem aquela questão. E a 6ª Câmara de Direito Privado fez o quê? Distinguiu os casos. Eles leram o acórdão paradigma, leram o acórdão que eles haviam proferido, que era recorrido, e disseram não se trata da mesma situação. São casos distintos, porque lá no acórdão paradigma tem um requisito, e nesse caso que eles estavam julgando, era uma situação diferente, porque aquele requisito não estava presente. É isso que se chama de distinção, de distinguishing. Eu não vou entrar mais nas demais alterações pontuais. Muito obrigado por terem assistido. Acessem o canal, comentem embaixo do vídeo, entrem no Twitter, @RenatoXSR, entrem no blog renatorosa.com, comentem embaixo desse vídeo, Facebook, Dr. Renato Responde. Muito obrigado.